Najuá, eleições 2016. Rádios Najuá, AM e FM passam a apresentar debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Muito boa noite a todos, eu sou Paulo Sava e está começando o primeiro debate entre os candidatos a prefeito do município de Prudentópolis, organizado pela Rádio Najuá, com o apoio do jornal Hoje Centro-Sul e Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. As regras do nosso debate, no primeiro e no terceiro e também no quarto blocos desse debate, os candidatos fazem perguntas um para o outro com réplica e tréplica. Cada um dos candidatos terá direito a fazer uma pergunta para o adversário em cada um desses blocos. No segundo bloco, as perguntas serão feitas pelos jornalistas e radialistas que escolherão um adversário para replicar, também com direito à tréplica. Todos os tempos serão cronometrados. Nós temos aqui no nosso monitor o cronômetro com os tempos de cada um. O debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá e Alvorada, também na internet, pelo site e redes sociais da Najuá e também do jornal Hoje Centro-Sul. E o resumo desse debate estará na próxima edição impressa do jornal Hoje Centro-Sul, também na página da internet da Rádio Najuá. Eu quero esclarecer que aquele candidato que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado numa tréplica poderá pedir o direito de resposta e ele será analisado pela nossa organização juntamente com o advogado Guilherme Eraque. Se a organização considerar procedente esse pedido, aí o candidato ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Os convidados devem se manter em silêncio para não prejudicar as respostas e o andamento do debate. Eu peço também que todos coloquem os seus aparelhos celulares em modo silencioso, porque o objetivo de estarmos aqui hoje é de oferecer oportunidade para a discussão de propostas e ideais e, dessa maneira, contribuir também para o esclarecimento de você, eleitor e ouvinte. Em Prudentópolis, tivemos o registro de 7 candidatos a prefeito, e todos foram convidados de acordo com as regras eleitorais. O candidato Nene Saviski, da coligação Avante Prudentópolis, o PV, não compareceu. A representação do candidato enviou um e-mail para a Rádio Najuá, justificando que ele já havia assumido outros compromissos anteriormente. Também o atual prefeito Adelmo Luiz Klossowski, do PSTB, não compareceu e não justificou a sua ausência. Também não compareceram a empresária Irajane Maria Santini Cruz, candidata pelo PRB, e também o candidato da coligação União e Progresso, PMDB, PTB, PSC, PSL, PSDC, PSB e PT, Robenval Machado do Nascimento, o Machadinho, ele também não compareceu e não justificou. Então, os 3 candidatos a prefeito de Prudentópolis que participam desse debate nessa noite são os seguintes: o agricultor Antônio Michaltiechen, do PDT, o técnico em agronomia e agrimensura Divanzir Batista, do PPL, da coligação Prudentópolis, Nossa Terra, Nossa Vida, PHS, PRP, PPL e PTC, e também pela coligação A Voz do Povo, PRTB e PEN, o jornalista Rodrigo Fernando Kovaski, do PRTB. Agradecemos aos candidatos que estão aqui para o debate e, por ordem de sorteio, eles farão agora a sua apresentação. Terão cada um 1 minuto para se apresentar. Então, por ordem de sorteio, terá 1 minuto para se apresentar o candidato Antônio Michaltiechen. Por gentileza, dirija-se até a tribuna para a sua apresentação. 1 minuto a partir de agora. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos nossos candidatos aí presentes. Quero agradecer ao diretor da Rádio Najuá pela brilhante iniciativa deste debate e ao nosso amigo repórter de Prudentópolis, Hélio Corrute. É a primeira vez que estou falando ao vivo em uma rádio. Sou Antônio Michaltiechen, agricultor, casado, pai de 3 filhos, descendente de ucraniano, residente em Linhavari, interior do município de Prudentópolis. Parabenizo a nós candidatos que tivemos a coragem de estar aqui presente, pois o lema da minha caminhada é a coragem. Aproveito a oportunidade para apresentar algumas das minhas propostas
proposta de trabalho, a saúde, as estradas e a geração de emprego. Muito obrigado. Pela ordem do sorteio, quem faz agora a sua apresentação terá até 1 minuto para isso. É o candidato Divonzir Batista. Divo Batista, por gentileza, dirija-se até a nossa tribuna para a sua apresentação. Terá 1 minuto a partir de agora. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande a gente participar desse debate na construção da democracia da nossa região e do nosso município e desse país. Então, eu sou Divonzir Batista, conhecido como Divo Batista, trabalho com extensão rural há 27 anos, sou formado em História, sou formado técnico em agrícola, fui agricultor até os 24 anos, sou casado, pai de 2 filhos, o Guilherme e a Giovana, sou avô já, o Heitor, e trabalho com o agricultor no processo de organização, trabalhando com associativismo, cooperativismo, e coloquei meu nome à candidatura a prefeito do município de Prudentópolis, porque acredito que dentro da democracia as pessoas elas têm que realmente seguir os conselhos que o Papa falou, que todo bom cristão se envolve na política, e é isso que a gente está fazendo. Obrigado ao candidato Divonzir Batista. Pela ordem do sorteio, o terceiro a fazer a sua apresentação em 1 minuto para o candidato Rodrigo Fernando Kovaski. Boa noite a todos, quero agradecer essa oportunidade, agradecer à Rádio Najuá e aos demais veículos de comunicação. Eu sou Rodrigo Fernando Kovaski, radialista, jornalista, comunicador, já fui vendedor de sorvete, engraxate, pedreiro, estofador e tive uma boa formação pelos meus pais Marina Kovaski, uma professora, e Alcir Tadeu Kovaski, um funcionário público federal da Rede Ferroviária Federal. Sou candidato a prefeito de Prudentópolis pela primeira vez, porque acredito que a nossa cidade merece uma nova alternativa e merece um novo rumo. Chega dos mesmos que estão administrando Prudentópolis, as mesmas famílias, que há mais de 40 anos se revezam no poder, e entra um, sai outro. Então nós somos a candidatura alternativa e esperamos nesse debate levar a nossa mensagem com muito respeito a todos vocês. Muito obrigado ao candidato. Feita a apresentação, nós passaremos agora, então, de imediato ao primeiro bloco de perguntas do nosso debate. E por ordem de sorteio, cada candidato vai perguntar uma vez, escolhendo um adversário para responder a pergunta. Cada candidato responde também uma vez. O tema será livre. A pergunta será feita em 30 segundos. 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário, se assim desejar, terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster de replicar e, nesse caso, não haverá tréplica. No caso dos candidatos estarem aqui como estão em número ímpar, e se acontecer de alguém ficar sem ser perguntado pelo outro candidato, aí esse candidato fará o sorteio de um tema e a pergunta será feita pela organização do debate. Quem abre a nossa rodada de perguntas, a primeira rodada, é o candidato Antônio Michaltischen. Por gentileza, candidato. 30 segundos para a sua pergunta. O senhor pode escolher alguém e fazer a sua pergunta. A minha pergunta é sobre o Rodrigo Fernando. O que eu poderia fazer pela educação hoje que está precisando de alguma coisa, algo diferente? O candidato Rodrigo Fernando pode se dirigir até a nossa tribuna. Terá até 2 minutos para fazer as suas explanações a respeito desse assunto. Pois não. No nosso plano de governo, a gente incluiu aqui várias propostas para a educação. Construção de creches modernas com fraldários, lactário, espaço para recreação.
Melhorar o transporte escolar, inclusive uma reivindicação dos pais de alunos que estão ingressando aí na pré-escola, que hoje o transporte escolar não tem uma acompanhante, né, uma orientadora para estar ali acompanhando aquelas crianças que são do pré-escola. Também nós temos aqui na proposta, com relação aos funcionários da educação, da implantação, junto com os funcionários, a gente elaborar e juntos firmar esse compromisso, que é do plano de cargos de carreira e salários dos funcionários da educação. Também nós vamos avaliar a possibilidade da distribuição dos recursos do Fundeb, que os recursos remanescentes do Fundeb, de uma maneira aí para distribuir para os funcionários da educação, para que eles tenham um incentivo. Implantar o plano de cargo de 40 horas, que foram elaborados aí pelos funcionários, a equiparação do piso salarial dos professores do Estado, sempre optando pelo que for mais vantajoso para o servidor. Como eu disse na minha apresentação, eu sou filho de uma professora e quero dar aos professores municipais todo o apoio, todo o respeito que vocês merecem, porque sem educação nós não vamos fazer a transformação que o Brasil precisa. Nós precisamos investir em educação para mudar, inclusive, a situação da política que atravessa o nosso país. E nós teremos aí a oportunidade de apresentar outros projetos com relação à educação no decorrer aí da nossa campanha, no decorrer aí do nosso debate também. Obrigado, candidato. Candidato Antônio Michaltieschen, deseja fazer a réplica? Muito bem, o candidato se absteve da réplica, então nós passamos para a próxima pergunta. E o próximo a perguntar é o candidato Divonzir Batista. Por gentileza, candidato, dirija-se até a nossa tribuna. O senhor terá 2 minutos, pode escolher para quem o senhor vai fazer a pergunta. O senhor vai fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o Antônio Michaltieschen. Gostaria de saber, Antônio, por que você se candidatou a prefeito e qual o conhecimento da realidade do nosso município de Prudentópolis e um resumo das propostas que você tem aí para o desenvolvimento do nosso município. Candidato Antônio Michaltieschen pode se dirigir para a nossa tribuna e a partir de agora o senhor terá 2 minutos para a sua resposta. Eu entrei na política porque a gente está vendo há muitos anos atrás, entrei pela primeira vez em 2001, a gente viu a política de uma forma muito difícil para a população de Prudentópolis. Sempre se passa um, passa outro, e é só promessa na época de campanha, e quando chega a época de campanha, todo mundo promete, e nunca não cumpre. E a gente está sempre apostou num, apostou no outro, nunca não teria coragem de pôr o nome, e dessa vez a gente até usou da gente, que é aquela coragem, e hoje eu estou com aquela coragem que estou aqui, porque primeira vez estou numa rádio, mas com muita coragem, encarei essa política aí para melhorar a situação do nosso povo de Prudentópolis, porque o nosso povo, ele está esperando a melhoria, no que? Nas estradas que nós está precária, está precisando, os ônibus para as escolas não tem acesso, e a saúde. Então eu acho que a gente entrou aqui para o quê? Para tentar melhorar isso. E eu já venho vindo de uma carreira mais atrás, e já 4 anos atrás, já estavam falando que eu poderia ser, de repente, até um padre para ser candidato. Para o quê? Para nós modificar o sistema político em Prudentópolis. Por quê? Eu acho que nesses 4 anos aí, nós passamos por coisas terríveis. Então a gente está aí, vai no decorrer ainda falar mais coisas aí. Então a gente está pedindo para que o povo saiba que a gente está aqui com aquele caráter de ir lá e fazer algo diferente que talvez alguém não fez. É esse agricultor que está aqui que talvez vai fazer essa diferença que tanto espero falando dessa estrada, e nunca ninguém não sequer dá valor para aquele pequeno agricultor que tem um mantimento para tirar das suas lavouras de lá e acaba perdendo por não ter uma ponte, um bueiro, uma estrada.
É isso aí. Obrigado, candidato. Candidato Divonzir, por gentileza, candidato Antônio, permaneça no nosso púlpito. Candidato Divonzir deseja fazer a réplica. O microfone será levado, então, para o senhor aí. O senhor terá... O senhor terá agora 45 segundos para fazer a réplica. Candidato Divonzir. Eu perguntei para o Antônio, mas gostaria de colocar por que eu também saí candidato a prefeito. Porque eu acredito que a política é a base do desenvolvimento da sociedade. E o nosso principal projeto hoje como candidato é sair desvinculado dos grupos tradicionais políticos, dos grandes empresários hoje que investem na política e que, infelizmente, o resultado não é aquilo que a sociedade espera. Então, esse é o primeiro passo. E aí, a gente ganhando a eleição, a gente quer construir um grupo de pessoas capacitadas por secretaria, na área da educação, profissional da área da educação, na área da saúde, e integrar todas essas secretarias para trabalhar pelo desenvolvimento do nosso município. Candidato Antônio Michaltieschen, direito à réplica, 45 segundos. Mais uma coisa aqui, a gente se expôs que tá aqui, botou o nome a candidato a prefeito, por mais uma, e fizemos algo diferente em Prudentópolis, que talvez, nem sei se aconteceu, mas nós tentamos fazer isso, já vinha há 4 anos tentando fazer, para nós fazer aquela chapa pura só o PDT, porque temos chapa dos vereadores e a prefeito e a vice do mesmo partido, não envolvendo ninguém, não envolvendo os empresários que talvez venham a se dispor a nos ajudar para depois não deixar nós fazer algo que precisa para Prudentópolis. Então, a gente não se optou por isso para ficar separado das coisas que talvez alguém queira nos apoiar. Ok, muito obrigado, candidato. Candidato Rodrigo Fernando Kovaski. Aconteceu, né, a gente sortear um tema, ficou um número ímpar. Então, o nosso candidato Rodrigo Fernando Kovaski, por gentileza, vai sortear um tema, né, e ele será questionado, né, a respeito desse tema pela nossa equipe de organização. Por gentileza, candidato, sorteio de um tema. O tema sorteado foi saúde e assistência social. Quem vai fazer a pergunta é a Mariângela, representante da Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. Por gentileza, Mariângela. Aqui, ó, microfone para você. E a Mariângela agora vai dirigir a sua pergunta em 30 segundos para o candidato Rodrigo Fernando Kovaski responder em 2 minutos. Só. Muito bem. Antes ainda da pergunta, né, eu queria só lembrar que esse debate está sendo transmitido, né, ao vivo pelas redes sociais da Rádio Najuá e também do jornal Hoje Centro-Sul. No nosso site você pode acessar também radionajuá.com.br e acompanhar em vídeo em qualquer lugar, ou então pela conexão Najuá AM e FM também transmitindo, né, o nosso debate. O Divo não respondeu a pergunta ainda, né? Divo não respondeu, né? Então, desculpa, por gentileza, o Rodrigo pergunta agora para o candidato Divonzir, né? Por gentileza, então, o candidato Rodrigo Fernando, faça a sua pergunta ao candidato Divonzir Batista. 30 segundos. Candidato Divo Batista, diante do avanço do tráfico de drogas, que a gente tem notícia aí no município de Prudentópolis, inclusive famílias aí sendo destruídas por esse mal, casos de noticiários policiais que a gente tem acompanhado. Caso você fosse o prefeito, você fosse eleito, quais as medidas que o senhor acha que teria que ser tomadas para diminuir e combater o crime? Candidato Divonzir, tem 2 minutos para a resposta. Na nossa tribuna, por gentileza. 2 minutos a partir de agora. Eu vejo que é uma pergunta muito importante. A questão da droga hoje é um problema, é uma endemia a nível nacional. Então, em termos o controle, eu vejo sim que o prefeito ele não tem
essa condição, né? O município não tem políticas de combate ao tráfico, mas tem como criar políticas na base para evitar que isso aconteça. Agora, sobre a questão do controle, é uma política de governo de estado, do governo federal, e aí eu vejo que tem que envolver a polícia militar, grupo especializado de combate ao crime organizado, GAECO, Polícia Federal, que são os órgãos competentes e que foge da alçada de um prefeito. Agora, um bom gestor, um bom prefeito, ele tem que integrar a área de saúde, a área da educação, de promoção social, envolver os jovens, porque a criança e o jovem têm muita energia. E é dever e obrigação do adulto, e principalmente do gestor, ele criar um equilíbrio no gasto dessa energia. Então, através da educação com período integral, onde a criança ela vai ter toda uma formação ética e moral, através do esporte, do lazer, da cultura, trabalhar a questão da música, porque desenvolve inteligência, o combate à fome, e também a geração de emprego, a valorização da família, aonde você vai tirar, né, esse jovem, essa criança, do ambiente vulnerável, né? Porque o crime, ele chega e pega essa criança, pega o adolescente, por quê? Porque o gestor não deu uma condição, não tem políticas públicas voltadas para esse jovem, para essa criança. Então, o importante é integrar todas as secretarias e usar todo o recurso que o município tem para trabalhar na prevenção, na formação do jovem e do adolescente. Candidato Rodrigo, gostaria de fazer a réplica. Então, por gentileza, o microfone vai ser levado até o senhor aí. Então, o microfone já está ali. Candidato Rodrigo Fernando tem, a partir de agora, 45 segundos para a sua réplica. Muito bem. A questão por parte do prefeito municipal é criar políticas para auxiliar no combate à droga e também no tratamento. E é isso que nós queremos fazer. Se eu for eleito prefeito de Prudentópolis, eu vou intensificar os convênios com as clínicas para o tratamento de dependentes químicos. Você, mãe, que está me ouvindo nesse momento, que tem o seu filho que está aí caído por causa das drogas, você vai ter o apoio deste seu amigo Rodrigo Fernando Kovaski. Se eu for eleito, nós vamos intensificar as medidas para que mais clínicas possam estar dando todo o amparo para o seu filho. Candidato Divonzir Batista, 45 segundos para a tréplica. Eu vejo que é importante para o Prudentópolis. Hoje nós já temos o CAPS, né, o CAPS AD, que é de combate ao álcool e à droga, e já tem um excelente trabalho, né? Então eu vejo que é um papel fundamental no município. Já tem equipes multidisciplinares trabalhando, realmente fazer convênios, né, para tratar. E mais importante, né, a gente tem que ver que o álcool e a droga, ela tem que ser tratada como uma doença, né, e não como criminalizar a pessoa que usa. Então é uma obrigação do gestor público ter uma equipe multidisciplinar elaborando projetos, buscando recursos, porque hoje temos bastante recurso a nível estadual, federal, e com uma equipe multidisciplinar capacitada, e aí você tem uma estrutura adequada, com certeza a gente vai resolver o problema daquela pessoa que já entrou na questão do vício da droga e do álcool. Muito obrigado ao candidato Divonzir. Dessa forma, nós encerramos o primeiro bloco do nosso debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Depois do nosso intervalo, candidatos respondem a perguntas feitas pela organização do debate. Nós voltamos já já. Najuá, eleições 2016. Voltamos a apresentar debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. 20 horas e 34 minutos, nós já estamos retornando com o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. E nesse segundo bloco, os candidatos responderão a perguntas feitas por jornalistas e radialistas, que irão fazer perguntas baseadas em sugestões recebidas dentro de alguns temas relevantes. Estradas rurais, entre eles, estradas rurais e agropecuária, serviços urbanos, saúde e assistência social, educação e cultura, meio ambiente e transporte, indústria e comércio e turismo e lazer.
Também será feito sorteio da ordem que os candidatos respondem e do tema que caberá a cada um. A pergunta será feita para um candidato e quem faz a pergunta escolhe um adversário para replicar. Cada candidato responde apenas uma pergunta e será escolhido uma vez para replicar. O perguntado pode pedir tréplica. O candidato escolhido para replicar também poderá se abster, e aí, nesse caso, não haverá tréplica. Lembramos que o nosso debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM e FM e também pela rádio Alvorada do Sul de Rebouças. Estamos também na internet, no site da Rádio Najuá, no Facebook e também no Facebook do jornal Hoje Centro-Sul. Estaremos também com a edição do jornal Hoje Centro-Sul, detalhando um resumo a respeito desse primeiro debate com os candidatos a prefeito da nossa região. Lembramos também que a Rádio Najuá fará outros debates em municípios vizinhos. Aqui em Irati, o debate será feito, o primeiro debate será na próxima quinta-feira, dia 25, também às 8 da noite. Em Inácio Martins, nós teremos debate na próxima terça-feira, dia 30, e no município de Rebouças, o primeiro debate com os candidatos a prefeito será realizado no dia 1º de setembro. Lembrando que aqui em Irati, a exemplo deste debate de Prudentópolis, o debate será realizado aqui nas dependências da Rádio Najuá. Em Inácio Martins, será feito nas dependências da Câmara Municipal e em Rebouças, nós faremos o debate nos estúdios da Rádio Alvorada do Sul. Seguindo com o nosso debate, agora iniciando o nosso segundo bloco de perguntas, por ordem de sorteio, o primeiro candidato a ser questionado será o candidato Divo Batista, e ele que abordará o seguinte tema: serviços urbanos. Quem fará a pergunta é a equipe da Rádio Najuá. Jussara Armuch fará a pergunta, o Rodrigo Zubi, aliás, fará a pergunta sobre serviços urbanos e segurança. Rodrigo Zubi, por gentileza, pode se dirigir até a nossa tribuna ou utiliza o nosso microfone sem fio. Tem 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora, Rodrigo. Boa noite a todos os candidatos, primeiramente, e a minha pergunta ao candidato Divo: o que pode ser feito para conter os alagamentos na Avenida São João e nas ruas da área central do município de Prudentópolis? Candidato Divonzir tem a partir de agora 2 minutos para a resposta. Eu vejo que Prudentópolis, com o processo de impermeabilização, ou seja, asfaltamento, calçamento das ruas, sem planejamento, a tendência, e com os eventos climáticos hoje, El Ninho, chuvas intensas e acima de 100 milímetros em pouco tempo, então causa alagamento não só nas ruas centrais do município de Prudentópolis, mas em várias situações aí no Brasil como um todo. Mas Prudentópolis, eu vejo sim, na Avenida São João, toda a água ela centraliza nessa avenida. Então não adianta a gente ir lá e abrir um bueiro, alargar esse bueiro, pode aumentar o tamanho do bueiro, que não vai acabar com o problema do alagamento. Então a gente precisa, fazendo, e a minha área, a gente trabalha com manejo de solos, então a gente tem que fazer o manejo de cima para baixo dessa água. Então tem que começar a abrir galerias nas ruas de cima e segurando, contendo essa água. Então a gente tem que vir nas paralelas, lá tem a rua, que nem da prefeitura, que é a Rui Barbosa, tem Afonso Penas, tem que construir galerias nessas ruas para a água não ir para a Avenida São João. Como também tem a rua Antônio Vitimexe, da Osório, várias ruas acima da avenida que a gente tem que fazer o controle dessa água vindo de cima para baixo, abrindo galerias grandes, aonde elas vão servir como uma caixa de retenção, reservatórios, e aí depois que passa a chuva, ter manilhas pequenas embaixo para esgotar o excesso dessa água aos poucos e com isso evitar o problema de alagamento na avenida. E também projetos urbanos, desde construção de prédios, de casa, aonde cada proprietário tem o compromisso de segurar essa água. Então pode ser através de cisternas e aí após a chuva, então a pessoa não vai desperdiçar água, inclusive vai economizar água, e aí você criar incentivos fiscais, desde o desconto do IPTU, ou dar um auxílio na construção de cisternas para segurar a água dentro das propriedades nos lotes urbanos. Rodrigo Zubi deseja escolher algum outro candidato para a réplica? Eu escolho o candidato Rodrigo Kovaski para a réplica. Por gentileza, candidato Rodrigo. Você tem 45 segundos para a réplica.
Muito bem. Essa questão do alagamento da Avenida São João é uma questão porque envolve também aí os mandatos anteriores que liberaram alvarás de construção sem prever que iria acontecer isso, sem prever que iria causar os alagamentos. Como é preocupante hoje a reestruturação do lago municipal, que a gente sabe que esse lago serve também para reter um pouco da água, e agora foi diminuído, e é uma preocupação inclusive dos moradores da Vila da Luz com relação ao alagamento. A gente até tentou levar isso ao Ministério Público para que cobrasse da Prefeitura, nesse projeto, um plano para evitar os alagamentos. Mas eu vejo que ali na... Seu tempo, candidato. Candidato Divo Batista, 45 segundos para a tréplica. Eu vejo que é importante. A questão do lago já saiu vários recursos, né? Quando ele foi construído já tinha como planejado para controle de enchentes. Então e além de ser um espaço de beleza, o encontro das famílias, de caminhadas, a gente sabe que já é a terceira vez que está se aplicando o recurso e realmente não tem eficiência no controle de enchentes. Mas eu vejo que o planejamento, desde um loteamento, na hora de urbanizar, tem que fazer galerias e controlar a água é natural. Você vai ter que controlar a água de cima para baixo. Então não adianta a gente segurar todo o volume de água lá na avenida, vai pelo rio, que já foi construído em cima dele, não tem o que fazer, e aí querer abrir o rio ou querer abrir um bueiro maior para esgotar essa água. Não tem como. Obrigado ao candidato Divo Batista. Pela ordem do sorteio, o próximo a fazer pergunta é o candidato Antônio Michaltieschen. Ele será perguntado, aliás, ele vai responder perguntas a respeito do tema Educação, Cultura, Turismo e Lazer. Por gentileza, o candidato pode se dirigir até o nosso púlpito. Quem fará a pergunta é a Maria Ângela Perússolo, da Rádio Alvorada do Sul. 30 segundos, Maria Ângela. Candidato, alguns municípios da região subsidiam o transporte dos alunos para as universidades. Na sua região, Prudentópolis, terá condições de oferecer transporte gratuito para os estudantes que viajam para Guarapuava, Ponta Grossa e Irati? Candidato tem 2 minutos para a resposta a partir de agora. Eu como prefeito de Prudentópolis, eu acho que a gente já esteve conversando com vários alunos que sempre eles comentam que nunca ninguém não teve apoio para dar esse transporte de repente a eles. Enquanto a gente vê as cidades vizinhas como Laranjeiras, Belmonte, então eles lá têm o gratuito. Eu acho que a gente vai ter que rever isso aí, e eu acho que deveria ter força de vontade de dar sim para eles esse transporte talvez gratuito, mas vendo de qualquer maneira, porque a gente vai ter que primeiro estar lá, como a gente vai ser a primeira vez que está se expondo na política, talvez nem tem que ter um conhecimento, mas tem que ter aquele acesso, se nós vamos ter aquele valor para nós poder pagar esse ônibus para esses estudantes estar lá desfrutando disso. Então, nessa parte aí, eu acho que gostaria de se expor que vai tentar minimizar e ajudar, porque é meu lema que eu vejo que os alunos, eles tanto pedem, porque eles às vezes estão pagando a faculdade, e cara a faculdade, tudo, e ainda pagando o transporte. Ainda eu vejo, tem alunos que estão vindo do interior até a cidade. Ele tem uma despesa do interior até a cidade. Depois que ele chega na cidade, ele tem mais um transporte Ponta Grossa ou Guarapuava. Então ele se torna muito pesado para um pai que tem um filho que é agricultor e que ele ponha para ele estudar talvez uma agronomia ou alguma outra faculdade lá. Então para ele é muito sofrido e é pesado. Nessa parte eu me disponho, eu vou tentar ajudar. Eu acho que é isso que Prudentópolis precisa, porque ninguém não se pôs nessa parte, mas eu vou tentar dar minha parte para eles. Maria Ângela, pode escolher o candidato para réplica. Candidato Divãozir, a favor.
Candidato Divo Batista tem, a partir de agora, então, 45 segundos para a réplica. Sobre o transporte escolar, eu vejo que, principalmente pensando no nível superior, todo gestor vê como uma despesa. Mas eu vejo que investimento em educação, educação nunca foi despesa, é investimento. E Prudentópolis tem plena condição de fornecer transporte escolar gratuito para todos os alunos de nível superior. A exemplo de outros municípios. Eu viajei 8 anos para Guarapuava de ônibus, pagando, 4 anos fazendo história, depois mais 4 anos fazendo curso de serviço social. Então, o município tem plena condição de fazer, a exemplo de Inácio Martins e outros municípios, Pinhão, que sempre forneceram. O orçamento do município total hoje é 98 milhões e meio, e para a educação 29 milhões. Então, o município tem plenas condições e deve. Candidato Antônio Michaltischen, 45 segundos para a tréplica. Ainda a gente falando, eu acho que vamos recuperar e valorizar os professores, que os alunos, os funcionários da educação, melhorando também as estradas para o transporte dos escolares. Aí, de repente, nós faremos uma coisa diferente, porque a educação, hoje, eu acho que nós temos que valorizar, em primeiro lugar, o professor. Porque o professor é ele que deixou a gente estar aqui. Se não fosse o professor, nós não estaria onde nós estamos, cada um de nós, nem que seja hoje um advogado, um juiz, mas acho que através de um professor. Eu muito valorizo o professor. Eu, como teve pouco estudo, que atrás lá, de repente as aulas eu só tirei 4ª série, mas eu tenho respeito pelo professor. Candidato. Nós agradecemos ao candidato Antônio Michaltschen. Pela ordem de sorteio, quem responderá a questão agora é o candidato Rodrigo Fernando Kovaski. Ele vai abordar o tema Meio Ambiente e Esporte. E quem fará a pergunta é o Ciro Ivachuk, do jornal Hoje Centro-Sul. Ciro, 30 segundos para a pergunta a partir de agora. Boa noite, candidato. Há poucos dias, o atleta Josinei da APAI de Prudentópolis participou de uma competição de atletismo na Itália. Ele treina em pistas oficiais e acabou perdendo a prova por pisar fora da raia. 4 atletas conquistaram medalhas no Campeonato Paranaense de Kickboxing. No seu plano de governo, existem projetos para melhorar a infraestrutura esportiva de Prudentópolis e incentivar os atletas nas competições? Candidato Rodrigo Kovaski tem 2 minutos para sua resposta a partir de agora. Sim, com relação ao esporte em Prudentópolis, quero dizer a todos vocês, prudentopolitanos, que nós vamos investir de forma a ajudar o esportista, vamos apoiar você que está aí querendo, né, disputar uma modalidade de atletismo, e não só direcionar essa verba de esporte para determinado time de futebol ou para determinada modalidade esportiva. Nós vamos adquirir novos equipamentos para práticas esportivas, criar e realizar convênios para a implantação das escolinhas para práticas esportivas. Em Prudentópolis tem uma grande reivindicação que o município invista aí nas escolinhas. Promover eventos esportivos na cidade do interior, inclusive cedendo aí o transporte para que seja feito esses campeonatos, disponibilizar então os veículos para transporte dos atletas do município, readequar o estádio municipal para a prática de diversas modalidades esportivas. A gente viu aí as Olimpíadas e a gente sabe que o estádio municipal está só para o futebol e nós pretendemos readequá-lo para diversas práticas. Construção de novos espaços para a prática esportiva e desenvolver projetos diversificados nas modalidades esportivas para iniciantes em escolas municipais e também em ambientes extraescolares
para todas as idades. E vocês podem ter certeza que nós vamos disponibilizar esses recursos da Secretaria de Esporte com total transparência para todas as modalidades esportivas, de modo a atender toda a nossa população, apoiando todos os nossos atletas. Repito, não só destinando para uma prática esportiva ou para um time de futebol que muitas vezes traz só atletas de fora. Nós vamos incentivar para que tenha atletas de Prudentópolis. Ciro, pode escolher alguém para réplica? Escolho o candidato Antônio. Candidato Antônio, microfone, por gentileza. A partir de agora, 45 segundos para a réplica. Eu acho isso aí que tem que ser, mais ou menos, porque Prudentópolis, a gente está vendo que é pouco apoio ao esporte. A gente vendo... A gente se dê vários tipos de esporte em Prudentópolis, aí nós vamos ter essas crianças, talvez elas saindo da droga, talvez saindo da bebida, está passando de muitas coisas. Eu me orgulho por ver o Canine, ele tem uma escolinha lá com os alunos, mas não tem um apoio a eles. Ele está fazendo de coração, sozinho, o que ele pode. Mas é isso aí que a gente tem que incentivar o esporte em primeiro lugar também, porque o esporte é o lazer das crianças e do adolescente e de todos que têm aí. Candidato, seu tempo. Candidato Rodrigo tem 45 segundos para a tréplica. Sem dúvida alguma, investir no esporte é investir para que o jovem tenha uma ocupação e muitas vezes até a gente afastá-lo do caminho errado, do caminho das drogas. Existem em Prudentópolis algumas escolas de futebol, por exemplo, que não recebem o apoio do governo municipal, que é uma pena, é lastimável, e nós vamos fazer a diferença. Vocês podem ter certeza que se vocês confiarem no Rodrigo Fernando Kovaski, no 28, nós iremos distribuir essa verba de modo a atender todos os atletas e todas as modalidades esportivas, investindo principalmente nessas escolas, não só de futebol, mas de outras atividades que são fundamentais para afastar principalmente os jovens do caminho das drogas. Obrigado ao candidato Rodrigo Fernando Kovaski. Dessa maneira, nós encerramos o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Depois do nosso intervalo, os candidatos vão fazer perguntas entre si com tema livre. Nós voltamos já já. Continue com a gente. Najuá, eleições 2016. Estamos apresentando debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Voltamos a apresentar debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. São 20 horas mais 57 minutos. Nós estamos retornando com o debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis e lembramos que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá e Alvorada e também pela internet. Você pode nos acompanhar no site da Rádio Najuá e também no nosso Facebook, né? No Facebook da Rádio Najuá estamos com o canal do YouTube também no ar para você acompanhar. E também pelo Facebook do jornal Hoje Centro-Sul. Lembrando que nós teremos um resumo desse debate também, né, na página da internet da Rádio Najuá e também no jornal Hoje Centro-Sul na próxima edição impressa. Lembramos ainda que nós teremos outros debates da nossa região. O debate da próxima quinta-feira será com os candidatos a prefeito de Irati, será realizado aqui nos estúdios da Rádio Najuá. Na próxima terça-feira, dia 30, será feito o debate com os candidatos a prefeito de Inácio Martins na Câmara do município. E na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, o debate será com os candidatos a prefeito de Rebouças, realizado nos estúdios da Rádio Alvorada. Bem, nesse terceiro bloco, da mesma forma que no primeiro, os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. A pergunta, repetindo as regras, será feita em 30 segundos. O candidato perguntado terá 2 minutos reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster de replicar e aí, nesse caso,
não haverá tréplica. Assim também como no primeiro bloco, no caso de os candidatos comparecerem em número ímpar, como é o caso desse debate dessa noite, e no decorrer das escolhas, se algum ficar sem ser perguntado, a organização fará a pergunta com base no tema sorteado pelo próprio candidato. Dando sequência ao nosso debate, pela ordem de sorteio, o primeiro candidato a fazer pergunta nesse bloco será o candidato Divo Batista. O senhor pode se dirigir até a nossa tribuna, escolher quem irá responder, e aí o senhor tem 30 segundos para o questionamento. A quem o senhor vai direcionar a sua pergunta? Eu vou perguntar para o Rodrigo. Pois não, o senhor tem 30 segundos a partir de agora. Rodrigo, você é candidato a prefeito aí, né, pela extensão do município de Prudentópolis, gostaria que você falasse, né, qual projeto, por exemplo, de estradas rurais e também projetos de diversificação para a agricultura. Candidato Rodrigo Fernando pode se dirigir também à nossa tribuna para a sua resposta. O senhor terá 2 minutos que serão contados a partir de agora. Candidato Rodrigo Fernando. O município de Prudentópolis é um dos maiores municípios aqui, o quinto do estado e em extensão, e é um dos maiores municípios que demanda a conservação de estradas rurais, né? E infelizmente nos últimos anos isso tem deixado a desejar. A grande reclamação é a conservação das estradas rurais por parte do poder público. O agricultor, ele quer o mínimo, que é a estrada rural, e que é a estrada para ele poder escoar a sua safra, a sua produção, para no momento de emergência, quando alguém passa mal, poder ir ao posto de saúde. E infelizmente a conservação das estradas está em estado lamentável. E a gente observa que a prefeitura gasta com outros setores e poderia enxugar essa máquina e fazer com que a conservação das estradas tivessem prioridade. Nós pensamos em valorizar o servidor público municipal, inclusive você, servidor público que está me ouvindo agora, daí do Pátio de Máquinas, nós pretendemos, caso eu seja o prefeito, em valorizar você, servidor público. Vamos fazer uma nova maneira de tratar o servidor aí do Pátio de Máquinas. Vocês não vão ter um prefeito perseguidor, um prefeito que vai oprimir vocês. Pelo contrário, nós vamos saber valorizar, mas eu vou cobrar resultados. E nós vamos implantar um sistema um sistema de gestão, para que seja gratificado esse funcionário pelo desempenho, por uma avaliação feita pelos próprios agricultores, como existe em outras cidades. Quando passar a conservação, a patrulha mecanizada aí do Pátio de Máquinas que nós vamos criar, nós vamos fazer com que esses agricultores avaliem o serviço e vocês recebam uma gratificação. Candidato, por isso. seu tempo, por gentileza. Candidato Divo Batista deseja fazer a réplica, será levado o microfone até o senhor aí, por gentileza. Candidato Divo Batista terá, a partir de agora, 45 segundos para a sua réplica, candidato. Eu, Divo Batista, aí, com o número 54, quando for prefeito, a gente pretende trabalhar a questão das estradas rurais, que é um estrangulador do desenvolvimento do município, e adotar modelos de estradas que realmente, hoje, recebendo treinamento pelo DR, Codapar, a própria Emater trabalha com readequação de estradas, fazer estradas que aguentem 10 anos, e fazer estradas de qualidade e importante. O agricultor, o meio rural do Prudentópolis, com 6 mil quilômetros de estradas, onde falam que tem 9, mas é 6 mil quilômetros de estrada. É obrigação, é dever do município, da prefeitura, fazer estradas tanto as principais como dentro da propriedade. É obrigação do município candidato, fazer estrada para o agricultor. Candidato Rodrigo Fernando tem 45 segundos para a tréplica. Nós, com relação à infraestrutura e estradas, pretendemos fazer parcerias, inclusive com o Exército Brasileiro. Vamos cortar essa farra de empreiteiras e serviços terceirizados. Vamos implementar uma gestão com austeridade, uma gestão participativa, mas com muito respeito ao dinheiro público.
com essas alternativas, respeito ao servidor público, cobrando eficiência, parcerias com o governo federal, com o Exército Brasileiro, nós vamos fazer com que as estradas rurais de Prudentópolis se tornem as estradas de referência na nossa região. Vocês podem acreditar, votando no Rodrigo Fernando Kovaski, no 28, vocês não vão se arrepender. E você, agricultor, vai ter a estrada que você merece, a estrada que você precisa. Seu tempo, candidato. Muito bem, nós agradecemos ao candidato Rodrigo Fernando. Agora o próximo a fazer pergunta é o candidato Antônio Michaltischen, que pode se dirigir até a nossa tribuna. Por gentileza, candidato. O senhor terá 30 segundos. A quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Sua pergunta tem que ser dirigida ao candidato Divo Batista, por gentileza. Bem, eu Antônio Michaltischen, como agricultor, com o número 12, eu venho perguntar ao Divo o que você iria fazer pela cultura da nossa cidade, aí que sempre temos que preservar tudo. Eu gostaria de fazer as perguntas pela cultura. Candidato Divo Batista pode se dirigir até a nossa tribuna, por gentileza. E aí o senhor terá 2 minutos para a sua resposta a partir de agora, candidato. Eu vejo que Prudentópolis é muito rico a parte cultural, a descendência de ucraniano, mais de 70% da nossa população é descendente de ucraniano, inclusive eu com o sobrenome Batista, mas a minha mãe tem o sobrenome Novochadlo. Eu vejo que a cultura é a base do desenvolvimento de uma sociedade. Então, a gente tem que valorizar. E Prudentópolis a gente vê o desenvolvimento da cultura na música, o desenvolvimento na cultura na religião, igrejas muito bonitas, a questão do artesanato, onde tem o bordado ucraniano, e tudo isso aliado junto, né? Então tem um potencial muito grande de desenvolver o município como um todo, fortalecendo a parte cultural, né? Quem constrói cultura é o ser humano, é a sociedade. E Prudentópolis, como a região, é muito rico nisso, além dos potenciais turísticos. Então, eu vejo assim, você pode desenvolver o turismo junto com a cultura. Então, o nosso projeto de governo, né, Divo Batista 54, realmente é fazer a sociedade que aconteça o desenvolvimento dela, valorizando muito a cultura, a agricultura familiar, com as suas peculiaridades, né? Tem a questão da agroindústria, que é uma questão cultural, tem a música, cada propriedade lá tem uma gaita, tem um violão, então a música desenvolve as pessoas. Dentro da cultura nós temos a questão do próprio esporte, a escola hoje ela pode desenvolver projetos de cultura, o teatro. Então são várias ações que o município tem potenciais ali que não são motivados. Hoje a gente vai no restaurante de Prudentópolis, a gente não encontra, por exemplo, uma toalha com bordado ucraniano. Você dorme no hotel em Prudentópolis e não tem uma fronha e travesseiro com bordado ucraniano. E tudo isso pode ser desenvolvido. Então a gente tem algumas ações culturais, bastante, tem as festas no interior, que o povo de Prudentópolis tem um poder de organização muito grande. Tem o Varene, que tem várias festas, tem o Veselka, que é um grupo muito importante, renome internacional e que praticamente não recebe recurso nenhum de apoio do município. Seu tempo, candidato. Candidato Antônio Michaltischen, deseja fazer a réplica, terá, a partir de agora, 45 segundos para isso. Eu acho que é isso aí. A gente tem que valorizar, eu como agricultor e o descendente de ucraniano, então a gente sabe que tem que dar muito valor, que o grupo folclórico Veselka trouxe muita alegria para Prudentópolis, muita coisa boa, enquanto nós na política vendo coisas ruins, mas o grupo folclórico Veselka trouxe muita coisa boa para Prudentópolis, então nós temos que incentivar isso e muito mais ainda, porque temos que dar valor nas nossas colônias que nós falamos, porque ali também está se formando esse grupo, e é isso aí que a gente tem que valorizar e valorizar as outras atividades também. Muito obrigado. Candidato Divo Batista, a partir de agora o senhor tem 45 segundos para fazer a sua tréplica. Com a valorização da cultura, pode-se gerar uma infinidade de empregos, né? Envolvendo o jovem, não precisa sair do município. Então eu vejo assim, que a cultura ela tem um potencial muito grande para se desenvolver junto com ela
já reforçando a questão do turismo, né? Então, Prudentópolis, além da riqueza cultural que tem, ele também tem o privilégio de uma localização, né? Então, ele tem a questão da geografia, que ajuda, e passa milhões de pessoas ali pela nossa região, Prudentópolis, pela região de Irati e outras comunidades próximas, e que não são convidados a chegar no município. Então, eu vejo sim que o orçamento da cultura hoje está muito aquém daquilo que realmente o município precisa. E envolvendo cultura, educação, agricultura, tudo isso realmente vai trazer o desenvolvimento. Seu tempo, candidato. Muito obrigado ao candidato Divo Batista. Próximo a fazer pergunta é o candidato Rodrigo Fernando Kovaski, que dirigirá a sua pergunta nesse momento ao candidato Antônio Michaltichin. Por gentileza, candidato, o senhor pode se dirigir até a nossa tribuna e o senhor terá 30 segundos para direcionar a sua pergunta a partir de agora. Isso porque os outros candidatos, né, o candidato Divo já respondeu. Por gentileza. Candidato Antônio Michaltichin, quanto que o senhor pretende investir na área da educação? O que o senhor acha, inclusive, do percentual aí estabelecido na LDO? Candidato Antônio Michaltichin, pode se dirigir, por gentileza, até a nossa tribuna. E aí o senhor terá 2 minutos para a sua resposta, contando a partir de agora, candidato. Eu, Antônio Michaltichin, diz aquele com o número 12, diz o 12, uma dúzia, o 12 da vitória. Na educação, a gente vai ter que valorizar muito, e o valor acho que seria injusto eu estar falando. Qual é o valor que a gente poderia estar investindo, porque praticamente a gente tem um acesso, mas não tem aquele acesso informal bem próximo. Mas a gente vai ter que ir em busca de melhorias na educação, principalmente indo em busca as escolas hoje, recebendo uma merenda escolar, uma média, valor nas escolas muito baixo, valor aproximadamente por mês R$41 mil. Deveria estar esse valor para 68 escolas. Eu acho que dividindo isso aí, ele vai se tornar uns R$610 por mês de merenda para cada escola. Eu acho que é muito baixo. Eu acho que deve de ter um valor bem maior, e precisa se investir, porque a educação hoje, que nem eu falei já atrás, a educação nós devemos valorizar a educação, e tem que investir na educação, porque a educação, se nós não tiver a educação, o nosso filho não chega a lugar nenhum. Eu acho que hoje, através da educação, nós vamos colocar o nosso filho e vamos fazer várias as coisas aí para chegar nesse ponto que Prudentópolis precisa aquele apoio ao professor, porque o professor está desmerecido. A gente viu há um ano muita barbaridade com o professor, então tem que se investir, e se investir bem nesse professor, para esse professor valorizar e dar aquela assistência aos alunos, e ter aquele apoio aos ônibus, e gratuito talvez. Seu tempo, candidato. Nós agradecemos ao candidato Antônio Michaltichin. Candidato Rodrigo Fernando deseja fazer a sua réplica. Terá, a partir de agora, 45 segundos para fazê-lo, candidato. Com relação à educação, a gente pretende investir mais do que os 25% que estão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pretendemos valorizar os profissionais da área da educação. O profissional da área da educação tem que ter aí a valorização com relação ao que eles estão reivindicando, que são o novo plano de cargos, carreiras e salários, que é uma reivindicação antiga, e infelizmente o atual prefeito de Prudentópolis, da administração Novo Tempo, ele ainda não assinou. E eu quero dizer a todos vocês, profissionais da área da educação, que nós faremos com que seja implantado esse plano.
Candidato Antônio Michaltischen, 45 segundos para a tréplica a partir de agora. Acho que a gente vamos ter que procurar valorizar mais os professores, os alunos e os funcionários da educação, com melhoria das estradas para o transporte escolares e acesso às escolas distantes, porque talvez o aluno não tem acesso, não vai estudar porque o ônibus não chega, as estradas péssimas e daí ele não tem como estudar. Então é isso aí, a gente tem que valorizar e aumentar esse valor, talvez, para se criar esses transportes, para ter a melhoria das estradas, para ter esse acesso aos alunos para as escolas. Nós agradecemos ao candidato Antônio Michaltschien. Dessa forma, nós encerramos aqui o terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Prudentópolis. Depois do nosso intervalo, novamente os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. Nós voltamos já já. Najuá, eleições 2016. Estamos apresentando debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Voltamos a apresentar debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. 21 horas e 18 minutos, nós estamos retornando com o debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Nesse quarto bloco, os candidatos farão perguntas entre si, também com tema livre, de acordo com a ordem de sorteio. Lembramos mais uma vez que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM e FM, também pela rádio Alvorada do Sul de Rebouças, também nos nossos streamings na internet, no site da Rádio Najuá, também no Facebook, no nosso canal no YouTube e também no Facebook do jornal Hoje Centro-Sul. Nós estamos também em vídeo pela internet. Acesse radionajuá.com.br ou então as nossas fanpages no Facebook também. Bem, ficou acordado durante a reunião que nós realizamos na semana passada que seria incluído esse quarto bloco de perguntas, candidato para candidato, da mesma forma que os blocos anteriores, né, caso houvesse a presença de apenas 3 candidatos, como é o caso que temos aqui na noite de hoje. Repetindo as regras, a pergunta será feita em 30 segundos, 2 minutos serão reservados para a resposta, o adversário terá 45 segundos para a réplica, e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster da réplica e, nesse caso, aí nós não teremos a tréplica. No caso, né, do candidato e candidato em número ímpar, e caso alguém fique sem ser perguntado nessa rodada, aí o candidato fará o sorteio de um tema e a pergunta será feita pela organização do debate. Por ordem de sorteio, com tema livre, quem fará a primeira pergunta é o candidato Divo Batista. Ele deve se dirigir até a nossa tribuna e escolher a quem o senhor direciona a pergunta, candidato Divo. Eu vou fazer a pergunta para o Rodrigo Fernando. O senhor pode fazer, tem 30 segundos a partir de agora. Rodrigo, vocês como candidato a prefeito, como que você vê as potencialidades de desenvolvimento do nosso município e as dificuldades aí que traz o entrave? Candidato Rodrigo Fernando Kovaski, por gentileza, dirija-se até a nossa tribuna e a partir de agora, então, o senhor terá 2 minutos para a sua resposta, candidato. Bem, com relação ao desenvolvimento do município, tem o potencial turístico e tem a falta de geração de emprego. Hoje, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando estão sofrendo por falta de oportunidades de emprego, seja para quem está empregado e não tem uma oportunidade para sair, trocar de emprego, melhorar seu salário, e também para as pessoas que estão desempregadas. Somente uma dona de casa, uma mãe de família, sabe o que é chegar na hora do almoço e não ter aquele alimento para colocar na panela para os seus filhos. Quem passou isso e quem passa esse tipo de dificuldades sente na pele. E a nossa candidatura é a candidatura para o desenvolvimento de Prudentópolis, principalmente na geração de empregos. Geração de emprego e renda em todas as formas, seja na industrialização, criando um parque industrial, revendo algumas leis que entravam a vinda de novas empresas, como Prudentópolis já teve oportunidade, seja da Yazaki
seja do Madeiro, seja da Cine, seja da Ambev e outras empresas que quiseram vir e foram aí deixadas para trás, nós investiremos também em Prudentópolis na agroindústria, criando oportunidades para o agricultor, implementando programas como a Fábrica do Produtor, onde as associações receberão auxílio junto com o governo do estado e junto com a prefeitura para que façam a comercialização do produto já industrializado. Nós investiremos na industrialização. Vamos fazer com que Prudentópolis seja a cidade do desenvolvimento. Vamos tratar os empresários de Prudentópolis com respeito. Vamos reduzir o imposto, inclusive o IPTU, para todos os imóveis destinados à área comercial e industrial de Prudentópolis. Dessa forma, alavancando aí o desenvolvimento. Seu tempo, candidato. Candidato Rodrigo Fernando permanece na nossa tribuna. Candidato Divo Batista, o senhor tem 45 segundos para fazer a tréplica aí mesmo, do local onde o senhor está. Rodrigo, eu gostaria de complementar que Prudentópolis tem um potencial turístico muito grande. Temos 8.000 famílias de agricultores familiares. É o município que mais tem agricultores familiares do Brasil. Tem produção de mais de 110 produtos. Tem um potencial grande na produção de cerâmica. E tem uma mão de obra muito qualificada, inclusive aonde empresas de fora vêm buscar esta mão de obra. Então, o importante é integrar todas as secretarias do município, um bom gestor, utilizar de todos os recursos e fazer parcerias com várias empresas, entidades, inclusive alavancar aí recursos para cursos e também trazer universidades, cursos universitários para o desenvolvimento. Candidato Rodrigo tem 45 segundos para a tréplica. Sem dúvida alguma, o turismo é um ponto essencial que merece atenção e vai ter atenção durante a minha gestão, caso você, eleitor, confie o seu voto. Nós vamos desenvolver o turismo criando a linha do turismo. Não é possível atrair turistas se não tiver acesso. É o básico, é o mínimo. Hoje o turista vem para Prudentópolis, chega aqui e leva uma decepção, porque não tem uma infraestrutura adequada. E nós não queremos isso. Nós queremos fortalecer, apoiar os empresários do setor do turismo, desenvolver, inclusive, fazendo com campanhas a nível nacional. Queremos ver Prudentópolis aparecer no Fantástico como uma cidade turística e não como a cidade do prefeito preso na Operação Caçamba. Vocês podem ter certeza que o Rodrigo na prefeitura, o Fantástico vai ser candidato. Vocês. Candidato Rodrigo Fernando permanece na nossa tribuna e fará a sua pergunta. A quem o senhor vai direcioná-la, candidato? A minha pergunta é para o candidato Divonzir Batista. 30 segundos. O senhor, se fosse eleito, o senhor iria criar mais alguma secretaria que você julga necessário para o município? Candidato Divo Batista pode se dirigir até a nossa tribuna e o senhor terá 2 minutos para a sua resposta, contados a partir de agora. Eu vejo que Prudentópolis, a gente tem um grupo bom de secretarias, mas mais importante que as secretarias é a redistribuição correta desses recursos e mais importante que isso é a integração entre elas. Então eu vejo que não há necessidade de criar secretarias, mas sim integrar uma com a outra. Um exemplo é você trabalhar na área de saúde. Então, saúde não é só distribuir remédio, mas é trabalhar a questão da alimentação, a questão do saneamento básico, a questão da produção de alimento, a agricultura, o uso do agrotóxico de forma correta, quando usar. Então, as secretarias elas têm que ser integradas. Então, hoje a gente tem exemplos aí a nível de Brasil, alguns municípios, região de Cascavel ali, aonde a gente, quando trabalha um programa de agroindústria, tem um sistema integrado de inspeção hoje, aonde tem que haver uma integração entre as secretarias. E com essa integração, então, com o sistema de inspeção municipal, você pode vender um queijo produzido pelo agricultor para o Brasil inteiro, você pode vender o mel produzido pelo agricultor, embalado para o Brasil inteiro. Então, eu vejo assim, essa é a importância, não criar novas secretarias, mas sim integrá-las. E mais importante que integrá-las
é formar um secretariado, e aí que é o nosso projeto, né, não sair devendo favor para ninguém, porque o favor que a gente deve, a responsabilidade nossa é com a sociedade como um todo. E aí colocar pessoas formadas para tocar as secretarias. Então, na área da saúde, tem que ser uma pessoa da área de saúde, uma pessoa que gosta de gente, que tenha capacidade de gerenciar um grupo, ir para uma capital atrás de recursos, elaborar projetos multidisciplinares. E aí que converse também com o pessoal da agricultura, que converse com o pessoal da educação. Então, eu vejo que é muito importante a integração entre as secretarias e a distribuição correta do recurso. Prudentosa, hoje, com a Secretaria de Agricultura, 1,5 milhão, sendo que o gabinete do prefeito tem 1,2 milhão. Então, isso não traz desenvolvimento nenhum. Então, é importante integrar e redistribuir os recursos entre as secretarias. Candidato Rodrigo Fernando tem 45 segundos para fazer a réplica a partir de agora. Eu acho que esse ponto a gente até concorda, candidato, com relação a não criar mais secretarias. Nós pretendemos reduzir a máquina administrativa, cortar os cargos em comissão, mas valorizando sempre o profissional de carreira. Colocar nas secretarias os funcionários concursados. Fazer com que as secretarias principais, que seria a Secretaria da Agricultura, que hoje recebe o pior investimento, isso é lamentável. Porque uma Secretaria da Agricultura onde se gasta 600 mil, não chega nem a R$1 milhão, é uma vergonha. Nós precisamos investir na Secretaria da Agricultura e fazer com que essa secretaria seja a secretaria modelo, a secretaria que esteja trazendo benefícios para o nosso produtor, com técnicos agrícolas. Candidato Divo Batista tem 45 segundos para a tréplica. Eu vejo que a importância de integrar as secretarias e a redistribuição correta desse recurso. Então, hoje a gente tem 20 milhões lá na educação, a gente tem 19 milhões na saúde, agricultura, a gente está repetindo apenas 1 milhão, né, o gabinete do prefeito 1,2 milhão, você pega algumas secretarias lá que nem finanças com 3 milhões e pouco, a administração, né, com 3 milhões, finanças com mais de 5 milhões, bastante dinheiro em algumas secretarias, às vezes até sem estrutura. Então, eu vejo que é muito importante o município realmente reorganizar e valorizar o funcionário, né? Então, eu vejo assim, o funcionário concursado é o que toca o município. E aí a gente precisa botar pessoas qualificadas para realmente fazer parceria com eles e administrar o município. Nós agradecemos a participação do candidato Divo Batista. Por ordem de sorteio, agora quem irá responder é o candidato Antônio Michaltieschen, e por conta, né, de não ter sido perguntado ainda, sorteou um tema que será feita a pergunta pela organização do debate. O tema será Estradas Rurais. A equipe do jornal Hoje Centro-Sul, a Letícia Torres, fará a pergunta. Letícia, 30 segundos a partir de agora. Candidato, para escoar a safra é preciso ter boas estradas. Que ações serão aplicadas em seu governo para melhorar o acesso nas estradas vicinais de Prudentópolis? Candidato Antônio Michaltieschen terá 2 minutos para a resposta a partir de agora, candidato. Meu lema pelas estradas, eu sendo prefeito, eu acho que nós temos que valorizar. Porque eu, como sendo agricultor, eu vejo a dificuldade do agricultor quando ele não tem uma estrada boa. Não pode escoar sua safra, talvez tem muitos perdendo suas lavouras por não poder colher, não tendo um bueiro, uma ponte, aquele acesso ao pequeno agricultor, aquela porteira fechada lá, porque a gente fala assim, aquele careador de roça, que jamais estão fazendo aquela estrada. Mas se lá tem um produtor que ele produz, eu acho que na minha gestão, vai ter que ser valorizado. Eu acho que vou ter que fazer umas equipes, repartir a equipe em quatro grupos e estar pronto a estrada. Estrada é prioridade. Porque se nós não tiver estrada, como é que nós vamos para uma saúde? Não tendo estrada, se um agricultor está doente e nós temos a nossa cidade, sempre se fala, é agricultura. Agricultura que leva o nome da cidade. Mas não se dá valor. Passa prefeito, vem prefeito, sabem falar bonito, mas fazer uma estrada parece que não sabe.
Então, eu peço desculpa, talvez por eu não poder saber falar bem, mas eu acho que eu sei que como que se faz uma estrada, porque eu quando pego uma máquina, um trator, eu já andei plantando com maquininha a muque, a cavalo, e hoje, graças a Deus, estou um pouquinho maior, planto com máquina, com colheitadeira, colhendo, mas eu vejo aquele agricultor sofredor que não tem estrada, não tem um bueiro, não fazem, ele pede, ele se humilha e ninguém não faz nada pelas estradas. Então, no meu governo, eu quero priorizar as estradas, que as estradas é vida. Eu acho que se não tiver uma estrada, como é que você vai estando doente? Talvez tem pessoa que não pode nem sair da sua casa por não ter acesso a essa estrada, que não passa nenhum trator, talvez. Candidato, seu tempo. Candidato, como que o senhor vê os recursos, como que vai ser remanejado o orçamento dentro da Prefeitura de Prudentópolis para poder ter dinheiro para investir nessas estradas que são necessárias para o produtor? Candidato, o senhor tem 45 segundos para fazer a réplica. Eu acho que o dinheiro que tem lá é só valorizar. Sabendo valorizar, porque eu vejo que tem máquinas aí se desloca da cidade ao sentido da Jaciaba, talvez um caminhão levando uma carga de cascaio para lá, ele está gastando muito dinheiro lá. Eu acho que teria que, de repente, estar a máquina lá e estar um caminhão lá para fazer essa estrada. Eu acho que o dinheiro daí sobraria, porque tem que valorizar, tem que deixar, talvez, no local lá, a máquina ou um caminhão para fazer essa estrada. Eu acho que o dinheiro que tem lá, de repente, a gente, se precisar, tem que ir através mais de recursos para nós melhorar nessas estradas, porque temos que valorizar. Se nós não valorizar as estradas, como é que Prudentópolis vai ficar... Seu tempo, candidato. Nós agradecemos ao candidato Antônio Michaltieschen. Dessa forma, encerramos o 4º bloco do debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Nós vamos a um rápido intervalo e logo após, os candidatos farão as suas considerações finais. Najuá, eleições 2016. Estamos apresentando debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Voltamos a apresentar debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. São 21 horas e 39 minutos. Nós estamos retornando com o debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis. Primeiro debate realizado pela Rádio Najuá, em parceria com a Rádio Alvorada do Sul e também com o jornal Hoje Centro-Sul. Lembramos mais uma vez que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá AM e FM, também pela internet, nos nossos canais, no nosso canal no YouTube, também na nossa fanpage, na fanpage da Rádio Najuá no Facebook, também na fanpage do jornal Hoje Centro-Sul, além da Rádio Alvorada do Sul de Rebouças, que está conosco nessa transmissão. Nesse último bloco, cada candidato terá 1 minuto para fazer as suas considerações finais desse debate. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos o debate com os candidatos a prefeito de Irati, a partir das 8 da noite. Logo após a Voz do Brasil, o debate também será transmitido pela internet, pelo site da Rádio Najuá e também nas emissoras Najuá, AM, FM e Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. E nesse último bloco, portanto, nós faremos agora as considerações finais dos nossos candidatos de Prudentópolis. O primeiro a fazer as suas considerações é o candidato Divo Batista. Fará suas considerações finais, terá 1 minuto para fazê-lo na nossa tribuna, contado a partir de agora, candidato. Eu vejo que aproveitar esse momento de agradecer a Rádio Najuá, agradecer o eleitor, a eleitora, a família, todas as pessoas que colocaram o seu tempo para escutar o debate, para assistir o debate aí pela mídia, aonde é um espaço tão importante para a gente expor a nossa ideia e construir realmente a democracia no nosso país, fortalecendo na base. E é importante também eu pedir o voto, né, do eleitor, da eleitora. Então a gente está candidato aí pelo partido PPL, aonde com o número 54. Então, Divo Batista, em Prudentópolis, com o número 54. Eu peço que o eleitor vote em mim, me eleja prefeito, porque a gente vem nesta caminhada aí
para construir uma política de desenvolvimento e não aquela política do favor, né, onde poucos ganham e a maioria perde. Então, lutamos pelo desenvolvimento da sociedade. 54, Divo Batista. Muito obrigado, candidato Divo. Próximo a fazer as suas considerações finais será o candidato Rodrigo Fernando Kowalski. Por gentileza, candidato Rodrigo, o senhor terá 1 minuto para fazer as suas considerações, contado a partir de agora. Eu agradeço a todos da Rádio Najuá, do jornal, hoje e também da Rádio Alvorada, que estiveram juntas. É lamentavelmente aí que nós não tenhamos esse espaço nas emissoras de rádio de Prudentópolis. Obrigado a você, eleitor, que esteve nos acompanhando. E me dirijo a todos vocês que sofrem pela falta de emprego, você dona de casa, que sofre pela falta do alimento para pôr na mesa, para você empresário que não tem apoio para ampliar o seu negócio, para você jovem que não tem oportunidade, para você da terceira idade que não é respeitado. Por todos vocês, eu sou candidato a prefeito. Vamos virar a página da velha política de Prudentópolis, do atraso, do desemprego. Vamos esquecer as falcatruas, as notícias horríveis que foram divulgadas aí com o prefeito preso, Operação Caçamba. Vamos em frente nessa caminhada votando no Rodrigo Fernando Kowalski, no 28. Peço humildemente o seu voto. Muito obrigado. Muito obrigado ao candidato Rodrigo Fernando. Agora quem fará suas considerações é o candidato Antônio Michaltjechen. Terá 1 minuto a partir de agora, candidato. Agradeço mais uma vez por esta grande iniciativa da Rádio Najuá. E peço desculpas a todos por alguma falha, pois foi a primeira vez que falei ao vivo em uma rádio. Tem que ter coragem para estar aqui. Gostaria de humildemente pedir a você, ouvinte eleitor de Prudentópolis, que me procure, venha ouvir mais sobre nossa proposta. Traga também a sua ideia, pois estou aberto para poder te receber. Vamos discutir juntos a melhor maneira de tirarmos Prudentópolis deste atraso que dura por muitos anos. Por isso, no dia 2 de outubro, vote 12, 12, coragem para fazer a diferença, porque Antônio Michaltjechen é o cara que vai fazer a diferença mesmo, porque Prudentópolis precisa de gente nova, mas com nova ideia, e que esse agricultor, confie nele, que esse agricultor vai fazer a diferença, que vocês vão ficar muito contentes. Meu muito obrigado e obrigado a todos vocês. Obrigado ao candidato Antônio Michaltjechen. Dessa forma, nós queremos agradecer também aqui a presença, né, dos candidatos das coligações, o candidato Antônio Michaltjechen do PDT, também o candidato Divanzir Batista, o Divo, do PPL, da coligação Prudentópolis, Nossa Terra, Nossa Vida, e agradecer também o candidato Rodrigo Fernando Kowalski, do PRTB, pela coligação A Voz do Povo. Queremos agradecer também a todos aqueles que estiveram conosco aqui, colaboraram, né, para a realização desse debate, né, ao Ademar Betts, que esteve na técnica, né, do nosso debate, também ao advogado Guilherme Erac, né, que nos auxiliou, que nos deu assessoramento, também muito obrigado, a Letícia Torres, também ao Ciro Ivatiuk, do jornal Hoje Centro-Sul, que estão colaborando conosco nesses debates também. Agradecer aqui aos nossos, o Mustafa, o nosso técnico de som aqui também. Muito obrigado. Ao Juarez Oliveira, que esteve operando o nosso cronômetro e a nossa câmera também, nas filmagens. Muito obrigado também pela presença. Ao Hélio Corruti, que está registrando as imagens, que estarão no site da Rádio Najuá e também, também no blog do Intervalo de Notícias. Queremos agradecer também aqui a Mariângela, né, também da Rádio Alvorada, né, que está conosco nessas transmissões dos nossos debates. E agradecer principalmente a você, ouvinte da Rádio Najuá de Prudentópolis e de toda a nossa região, que nos prestigiou com a sua audiência através das nossas emissoras também, da Rádio Alvorada e através da internet, das nossas páginas no Facebook. Lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos debate com os candidatos a prefeito de Irati, a partir das 20 horas, aqui na Rádio Najuá, e estará o resumo, né, desse debate com os candidatos a prefeito de Prudentópolis, estará na edição impressa do jornal Hoje Centro-Sul, na próxima sexta-feira. O nosso muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Najuá. Lembrando que na próxima semana teremos os debates em Inácio Martins, na terça-feira, dia 30, a partir das 8 da noite, na Câmara de Inácio Martins, e
na quinta-feira, dia 1º, lá em Rebouças, nos estúdios da Rádio Alvorada do Sul. Muito obrigado e encerramos dessa forma o debate com os candidatos à Prefeitura de Prudentópolis. Uma boa noite a todos. Najuá, eleições 2016.